E aí, gente, tudo bem? Eu sou o ator Lucas Amorim. Se você tá me seguindo é porque você gosta de anime, você gosta de carreira de ator, você tá seguindo o meu sonho junto comigo. Inclusive, eu fiquei conhecido por fazer a campanha Lucas For Ace, como você pode ver, esse aqui, esse ali. E essa campanha tá chegando a 23 mil assinaturas na petição que os fãs de One Piece no Brasil fizeram pra mim. Então, se você quer participar, se você quer me ajudar a realizar o meu sonho, a participar de uma audição em One Piece, eu tô estudando esse personagem já faz 2 anos, você pode se inscrever aqui na descrição e assinar a petição aí com a galera, e é isso, e muita ajuda e tal. Nesse vídeo eu vou falar a importância de um ator ter referências, e eu pego eu mesmo como exemplo. Um ator me fez eu me apaixonar por atuação, e esse ator é nada mais nada menos que Viggo Mortensen. E agora, pra quem perguntou quem é Viggo Mortensen, ele é o Aragorn em Senhor dos Anéis. Ele foi o Capitão Fantástico naquele filme do Capitão Fantástico que ninguém deve ter assistido, todo mundo pensa que é super-herói, não é. Ele fez também um filme chamado Green Book, que ganhou o Oscar. E, cara, ele é o meu ator preferido da história, é o cara que me ensinou muito sobre atuação através dos filmes e da filosofia de vida dele. Então, eu vou falar hoje a importância dos artistas se inspirarem em outros atores, não só em atuação, mas em modelos de influência, como você pode aprender, porque ser ator vai influenciar muito na sua vida, na sua rotina. Agora eu vou te explicar os motivos disso e o porquê que influencia tanto assim na sua vida você ter figuras que você pode de alguma forma se inspirar. E porque você é ator, você é artista, independente da área que você tiver relacionada à arte, tem que se inspirar e tem que mudar a sua rotina. Essa profissão vai mudar você também. Bom, eu acredito que todo ator precisa ter referência, independente se você nunca fez uma faculdade, se você não fez um curso profissionalizante. Muitos atores, inclusive atores de Hollywood, tipo Russell Crowe, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, nunca tiveram aulas de atuação. Eles simplesmente se arriscaram, tiveram as oportunidades. Outros, no caso do DiCaprio, ele é um ator desde que ele era criança. Então, eles nunca tomaram essas aulas de atuação e mesmo assim são atores reconhecidos, atores que ganharam Oscar, atores que são premiados, atores que estão até hoje mudando a história do cinema. Então, eu falo pra você, se inspire nessas pessoas, mas também vai atrás de conhecimento. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Vai atrás de conhecimento, leia livros, seja empenhado. Em tudo na sua vida você tem que ser empenhado. É lógico, você não pode ser um médico sem um doutorado e tudo mais, mas ator, você pode correr atrás das coisas, você pode conseguir as coisas, você pode ser um diretor como o Tarantino. Se você quer fazer um bom filme, se você tem todas as ferramentas necessárias, hoje em dia com o YouTube você consegue unir tudo isso e estudar. Logo que eu sou um ator que eu fiz faculdade para ser ator, eu me formei seja na Inglaterra, na Itália e no Brasil. Para mim foi muito importante ter contato com o teatro, estudar Stanislavski, estudar Chekhov, estudar Stella Adler. Foi importante para eu falar que isso não me serve. É muito forte essa aspa. Essa aspa é muito forte. Não me serve como ator, não me serviu, eu nunca consegui entender. Eu tentava até resumir esses livros para tentar entender melhor o que eles queriam dizer, mas isso é muito vago. É muito vago, mas eu não acho que você tem que deixar de lado isso, tá? Você tem que se concentrar no que funciona pra você. E eu vou explicar como a atuação do Viggo Mortensen funcionou pra mim. Bom, quando eu era criança, lá o Lucas de 8 aninhos, eu era gago. Eu já expliquei um outro vídeo, tem aqui no meu canal, vou deixar o link aqui, ó. Draw My Life, eu era gago, eu sofria bullying na escola e eu não tinha... Acho que era tudo pra ser, era tudo pra que eu podia ser, menos ator, porque eu não conseguia falar em público. Mas eu fiz fonoaudiólogo e tudo mais, e eu me lembro que nessa época eu era viciado em Senhor dos Anéis. Viciado em Senhor dos Anéis. E eu adorava o Aragorn. Adorava a construção de personagem dele ao redor dos filmes, assim. Naquela idade eu não tinha, né, tanto conhecimento que eu tenho hoje sobre atuação e sobre carreira. Eu não tinha essa noção, mas a construção do personagem dele foi tão bom que quando eu tinha 8 anos me cativou. E foi um negócio que eu carreguei assim comigo, dentro de mim. E já mais velho, depois, eu assisti um filme chamado Capitão Fantástico. E eu tava vendo assim os candidatos do Oscar, eu tava começando a estudar sobre atuação, mais seriamente, assim. Então eu comecei a ver todos os candidatos do Oscar, tentei elencar eles. E eu me lembro que eu vi o filme do Capitão Fantástico, que tava ali indo pro Oscar. E cara, eu me apaixonei tanto por esse filme, que eu vi ele umas 5 vezes e eu comecei a chorar todas as vezes que eu refletia sobre a existência desse filme e como a arte ela serve para entreter você. Então eu não acho que você tem que tirar todos os filmes de trash ou filmes engraçados ou
filmes de terror e tal, porque eles servem pra isso, mas esse filme me ensinou como eu deveria viver minha vida. Não que eu vá morar no meio da floresta, que nem os protagonistas do filme. Se você não viu esse filme, por favor, assista. Eu vou resumir mais ou menos. É um pai que cria os filhos dentro da floresta. Ele questiona muito a sociedade que a gente vive, capitalista. E o modo que a gente vive, que a gente interage entre a gente. E como é importante você saber se virar, caçar, aprender, ler livros, cuidar da saúde. Enfim, é um filme que mexeu muito comigo e que explica muito com a filosofia de vida que o personagem principal vive. E naquela época eu assisti o filme, eu gostei muito do ator, e eu não sabia que esse ator era o Aragorn. Era o Viggo Mortensen atuando. Ele tá totalmente diferente, é um personagem também totalmente diferente. E dali eu falei, cara, esse é o meu ator preferido. Quando eu comecei a pesquisar ele, eu falei, de agora em diante eu vou fazer o seguinte, eu gostei de um ator, eu vou atrás de todas as obras dele. Então, eu usei o Viggo Mortensen como modelo pra mim, na minha carreira, na minha trajetória. Tanto que eu escrevi meu primeiro filme, o meu vídeo falando de como eu escrevi Vocatieri tá por aqui também, falando de máfia. Eu vi um outro filme que ele foi indicado ao Oscar como melhor ator, mas ele não ganhou. Ele foi indicado já 3 vezes como melhor ator e não ganhou. Foi por Green Book, Capitão Fantástico e Senhores do Crime. E esse Senhores do Crime é um filme que não tá em circulação, mas tem o Vincent Cassel, tem um elenco muito bom, assim. Eu me apaixonei por esse filme. Ele fala sobre a máfia russa. Então, o personagem dele, ele já tava mais velho e tudo mais. O personagem dele, ele me cativou de uma maneira. Eu falei, cara, eu quero escrever sobre máfia e esse personagem aqui vai me ajudar muito. Então, no meu próprio filme, eu fiz umas dedicatórias pro Viggo Mortensen. No Senhores do Crime, tem uma cena que o Viggo Mortensen luta sem roupa. Em uma cena de 2 minutos, de um plano lá que ele luta contra 2 caras. E eu imitei isso no Vocatieri também. Eu quis fazer uma homenagem ali, meio que discreta, pra mim mesmo, de como a arte desse ator, como esse artista me mudou. Então eu comecei a ver todos os filmes relacionados ao Viggo Mortensen, assistir... Cara, você pode colocar aqui, editor, coloca todos os filmes aqui, cara. Tem um que é com o cavalo, que eu esqueci o nome, A Estrada, tá? Que é tipo um The Last of Us. Aí tem a história de uma violência. Aí o Viggo Mortensen trabalhou como diretor também, fez em 2017 ou 2018, se não me engano, um filme que ele fala sobre um pai que é totalmente preconceituoso, esqueci o nome. Eu vi todos os filmes. E todos, zerei todos. E eu comecei a destrinchar a vida desse ator e eu usei ele como modelo. Não só peguei os tiques dele de atuar, mas eu vi como ele reagia em situações tensas, como ele reagia à escuta dos outros atores. Ou seja, pro ator é muito mais importante você reagir às falas dos outros personagens do que você falar e reagir à sua própria fala. É importante o poder da fala, é importante, mas o poder da escuta é sensacional. E o que ele faz em Senhores do Crime, se você pegar pra assistir esse filme, se vocês encontrarem esse filme, ele é um personagem calado. Ele é o The Driver. Ele fica quieto o filme todo praticamente. E quando ele escuta as cenas, e tem um momento que ele pega uma pituca de cigarro e ele queima na própria língua. Eu tenho certeza que ele fez isso de verdade, porque ele é um ator desses aí que vive mesmo. Bom, eu posso ficar falando de várias coisas que eu sou fanboy aqui do Viggo Mortensen. A partir do Viggo Mortensen, eu comecei a me analisar. Porque, independente se eu gosto de um ator ou não, como é que eu vou me comparar com um cara com loiro, de olhos azuis, americano, que tinha mais 40 anos quando fez sucesso? Então eu tenho que me adequar ao meu perfil. Então eu comecei, eu acho que todo ator deveria fazer isso, o artista que está começando a carreira, se olhar no espelho e ser sincero com o que você vê. Ou seja, se olhar e falar assim, ó, eu vendo isso, eu sou isso, então vou me esforçar para ser isso. E também se colocar, o que eu quero? Eu quero fazer filme de ação, eu quero fazer filme de drama, eu quero fazer filme de comédia, eu sou bom em drama, eu sou bom em ação, eu sou bom em comédia. Se a resposta for não, eu tenho um perfil de ação, eu tenho um perfil de comédia, eu tenho um perfil dramático, você tem que se adequar àquilo que você quer. Eu amo drama, comédia e ação. Então eu percebi que o perfil que eu queria ser era um perfil de galã, era um perfil de herói. Então eu comecei a ver atores com a mesma estrutura física que eu tenho, né, altura, às vezes cor de cabelo e tal, e comecei a me inspirar. Tom Cruise, Kit Harington, do Game of Thrones, o Zac Efron, mesmo ele sendo loiro, assim, tem a mesma altura que eu. Então eu comecei a procurar esses atores
comecei a destrinchar a carreira deles e ver que papéis que eles faziam. E eu comecei a ser muito sincero comigo mesmo. Então eu me tornei uma pessoa muito ativa em treino, muito ativa em artes marciais, comecei a me preparar para cenas de ação, porque eu queria fazer cenas de ação. O que eu mais gosto de atuação é fazer cenas de ação. Por mais que tenha muito um cunho dramático, eu gosto muito do drama, eu sou muito bom em sentir essa emoção, gosto muito da comédia, mas eu tinha que estar preparado fisicamente e aprender a fazer artes marciais. Então eu aprendi artes marciais justamente para saber lutar, para fazer filmes de ação e fazer os personagens que eu gostaria de fazer, porque eu me olhava no espelho e eu não via essa pretensão, vou ser um ator de filme de ação. Eu tive que construir isso em mim. Então, por isso que eu falo, o trabalho do ator vai mudar a sua vida, porque você não constrói isso da noite pro dia. Você não vai pra academia um dia e tem resultado, você não vai pra uma academia de luta um dia e tem resultado. É um negócio que você tem que fazer na rotina. Isso se torna parte de você, daí você se olha no espelho e fala, ok, agora sim eu vendo isso. E foi aí que eu comecei a me preparar e ver pessoas com o mesmo meu perfil que eu tentei copiar e colocar um pouco daquilo em mim. Às vezes até copiando na vida. O Viggo Mortensen mesmo, falando de novo do Viggo Mortensen, ele fala 6 idiomas. Eu tô indo pro meu 5º idioma, tô fazendo aulas de japonês. Inclusive, momento propaganda, editor. Se você quiser aprender japonês, se inscreva no Clube Nihongo, use o meu link aqui na descrição, você ganha desconto de 20% aprendendo japonês. Ou se não, se quiser aprender inglês, beleza. Eu também tenho desconto. Se você entrar em contato com eles e falar que veio por mim, você ganha desconto de 20% na Minds English School e tá tudo aqui na descrição. Eu aprendi a falar 5 idiomas, muito inspirado no ator Viggo Mortensen, porque ele fala 6. Então eu comecei a ver entrevistas dele, o jeito que ele leva a vida, e mudou a minha vida, porque ele fazia personagens dramáticos, de ação, que tinham uma ação. Comecei a ver o Tom Cruise, comecei a ver essa habilidade nele, essa versatilidade nele. E também comecei a ver que todos esses atores, eles não eram só atores. Eles eram diretores, eles eram escritores, poetas, músicos. Eles faziam outras funções. Então, eu comecei a fazer tudo isso, porque eles me inspiraram. Então, procure por modelos que vão te desafiar e vão te inspirar a você mudar a sua vida. Porque você vai fazer isso no seu dia a dia, isso vai ser natural em você e você vai se vender como isso. E vai ser uma coisa que você gosta, mas você tem que se empenhar. Então, estude aquela bobeira de Stanislavski ou Chekhov ou o que for. Faça a lição de casa para você falar, ok, isso não é para mim. Mas depois pegue modelos de referência como atores que vão te acrescentar e você quer ser isso. Então comece a se inspirar em atores. Comece a estudar esses atores, comece a estudar o trabalho deles e comece a estudar o que eles fizeram para chegar até lá, até o estilo de vida. Porque você tem que mudar o seu estilo de vida e tornar isso natural em você. É claro, eu queria deixar uma menção honrosa aqui a um dos meus ídolos na atuação, que é o Rodrigo Santoro. É um ator brasileiro que trilhou o caminho que eu quero trilhar. Ele saiu do Brasil com os próprios projetos, aqui já muito conhecido. Foi no mercado que não tinha abraçado muitos brasileiros, até hoje não abraça muitos estrangeiros, e se destacou. Então, uma das minhas referências também é o Rodrigo Santoro. Espero um dia trabalhar com ele, e tenho certeza que eu vou fazer um pai e filho. Eu escrevi um projeto que eu imagino muito o Rodrigo Santoro atuando, e eu tenho certeza que esse dia vai chegar. Mas eu queria fazer uma menção honrosa ao Rodrigo Santoro, que conquistou muito pelo nosso país. E é um ator assim que eu tenho extrema admiração, porque ele também me inspirou muito a quebrar minha barreira e ir para fora do país e tentar uma carreira fora, falando inglês, falando em outras línguas. Então, o Rodrigo Santoro é uma inspiração. Bom, se você quiser ser ator, estude os seus ídolos, observe o que eles fazem, observe o que eles vendem e comece a observar o que você vende e o que você quer vender. Gente, aqui eu falo muito sobre carreira de ator, animes e um pouco mais sobre o backstage da vida de um ator aqui tentando rumar o seu sonho. Então, se você é desses, por favor, se inscreva no canal, vai ter mais vídeo colando aqui. Então, vai falando da carreira do ator, falando sobre anime, falando sobre estudo de personagem. E agora eu falei sobre estudo do ator, se inspirando em outros atores. É nóis, um abraço, Lucas Forreis.